E vou procurar aqui o filme que eu quero passar. Hey there. Bom, esse filme aqui é em inglês. Eu vou tirar o som dele aí. Ah, mas eu não sei se vocês estão vendo, hein? Estão vendo aí, Daniel? Variável frequência drive explain. Tá congelado, tá congelado, tô vendo sim. Não, está congelado, eu congelei. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui de teoria aqui do inversor. Depois nós vamos ver a diferença dele para o soft start. E daí a gente vai ver como é que parametriza, como é que liga o inversor de frequência no motor e o que, que a gente tem que parametrizar nele. Porque os ajustes do inversor de frequência você colocar os ajustes chama você parametrizar, colocar os parâmetros. Guys, Paul here from Então theengineeringmindset.com. deixa eu ir rodando aqui. AC drives or variable Então speed. aqui, ó, estão mostrando aqui alguns tipos de variador de frequência, que é o inversor de frequência. O inversor, ele tem aplicação industrial, comercial, hospitalar e educacional. Em todas essas áreas aí tem aplicação do inversor de frequência. Aqui nós temos um sistema aqui, ó. Esse aqui, usando o inversor de frequência para o compressor aqui, ó. E o compressor, o sistema de ar-condicionado aí, você sabe que o compressor, volta e meia, ele entra. E o compressor, ele tem um motor, né? Então, eletricamente, o que interessa no sistema de ar-condicionado, no caso nosso, é o motor. E o motor, toda vez que você parte o motor, dá um pico de corrente de 6 a 7 vezes a corrente nominal. Então, se você, no caso do compressor aqui, do ar-condicionado, que você parte, toda hora parte, né, isso aumenta o consumo. Hein, Daniel? Você está ligado aí? Fala aí, professor. Tô achando Então, interessante. Daniel, Eu ia até perguntar se dentro do ar-condicionado existe também um inversor. Então, o inversor, esse ar-condicionado que ele tem o inverter, né? Hoje em dia o ar-condicionado moderno é um inverter. Esse inverter é porque dentro dele tem um inversor, entendeu? O inversor é que alimenta o motor. Então, o consumo de corrente, o consumo de energia do ar-condicionado inverter, ele é menor do que o outro que é direto. Aqui tem uma curva aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é controlado com ar-condicionado. É um sistema de ar-condicionado controlado com inversor. E esse aqui, ó, é um sistema de ar-condicionado sem inversor de frequência, né? Liga e para toda hora. Então, ó, o que tem ar-condicionado, o que tem inversor de frequência, né? O consumo de corrente dele aqui, ó, tá vendo? É menor do que o previsto normalmente aqui para um ar-condicionado da capacidade dele. Ó. Essa curva branca é menor. O ar-condicionado sem inversor, ele dá esses picos de consumo aí, ó, tá vendo? Professor, Oi. essa economia efetiva
é porque o ar ele fica ligando e desligando para manter o ambiente na temperatura tal. Então, como o inversor elimina o pico, por isso que a gente dizem, né, que até 70% mais eficiente, mais econômico. É porque esse pico é eliminado nessas várias vezes que ele é ligado enquanto ele está sendo usado. O funcionamento é isso, né? Isso mesmo, é exatamente isso. Valeu. Exatamente isso. Né? Então, a economia é considerável. Eu não sei se chega a 70%, mas se for 50%, já é um grande negócio. É, os homens que falam, é propaganda deles. Então. E outra coisa, viu, Daniel? O ar-condicionado, que o sistema que o condensador dele, que é aquele sistema de tubinho, for de alumínio, é fria. Que eu já entrei nessa, né? O alumínio ele fura. O Eu já negócio entrei nessa também. tem que ser de cobre. A construtora estourou tudo aqui a casa e trocou tudo por cobre. Eles estavam duro no final da obra, botaram de alumínio. Não durou 6 meses, professor. Então, eu entrei nessa, né? Comprei um de alumínio, o cara falou, não dá para arrumar, mas o preço quase de um novo. Eu falei, joga isso fora. Não sabia. Então, vou mandar mais um pouco com o filme aqui. Vou puxar aqui para ver. Compresses speed in a refrigeration system, and that allows us to closely match. Então, aqui, ó, o motor aqui, o compressor liga e desliga para procurar manter aqui, ó, o ajuste aqui da temperatura, né? Então, no caso que tem o inversor de frequência, né, o branco aqui, ó, ele fica tentando ficar no vermelho aqui, né, sem grandes consumos. Cooling demand, which will result in significant energy savings. Agora, olha a diferença aqui, sem o inversor aqui, ó. Os picos de consumo de gás corrente, pegar aquele desliga, tá vendo? Now these simply just turn on and off, and that results in poor control and high inrush currents. We also Deu para ver aí? Então, o sistema é esse aqui, ó. Vamos mostrar aí. find them used to control things such as pumps and Ventilador aqui, isso aqui é um ventilador, um motor para um ventilador e aqui uma bomba. fans in HVAC systems to allow us to unlock energy savings and improve. Então, quando a gente tem essas máquinas que o motor é acionado direto, né, o pico de corrente, esse tipo de motor aí, de ventilador, de bomba, liga e desliga aí com uma certa frequência, devido à corrente de partida, o pico é maior. E tem um outro detalhe, né? Devido à partida do motor, quando ele tem inversor, ser uma partida suave, o esforço mecânico no eixo do motor e no eixo da carga que está sendo acionado é muito menor. Então, a durabilidade mecânica do equipamento é maior, tanto no caso do ventilador quanto no caso de bomba. Performance and control. The VFD unit is connected into the motor's electrical supply. Então, aqui, ó, né, dá para ver direitinho o processo do inversor de frequência. Chega nele uma frequência constante aqui da rede de 60 Hz e ele transforma numa outra frequência variável aí, ó. Tá vendo? Ele está variando o comprimento o período aqui, ó. Né? Então, essa frequência aqui está sendo variada pelo inversor, ó, e vai para o motor. Controla a velocidade do motor. Unit can vary the frequency of the electricity being supplied to drive the motor. And by varying this, we can control the rotational speed of the motor. Therefore, we have our variable frequency drive. Viu aí, Misael? Tá quietinho aí? E a galera que tá aí? Então, o João. E professor, tô olhando. O Bruno. Tiago, você tá vendo aí como é que é o esquema do inversor de frequência, Tiago? É bem isso aqui, ó. Pega uma frequência constante da rede. Pega uma frequência constante da rede e transforma numa outra frequência que ele controla ela. Drive. Para poder controlar a To velocidade understand do how a VFD works, we first need to understand some Agora ele fundamentals vai of electricity. explicar a técnica.
There are two. Primeiro, ele vai explicar como é que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Aqui tem uma lâmpada ligada na tomada, alimentada com corrente alternada, essa lâmpada. E aqui tem um LED ligado na pilha, alimentado com corrente contínua. Types of electricity, and the first one we're going to look at is DC, or direct current. This is the simplest type, and we get this from batteries, solar panels. Então aqui ele está mostrando fontes de corrente contínua. Uma placa solar, uma bateria de carro, uma pilha de 9 volts, uma pilha de 1,5 volts. Então isso aqui é tudo fonte de corrente contínua. Corrente contínua não tem frequência. Panels, etc. You can think of DC like a river, with a current of water flowing in. A corrente contínua aqui, os elétrons eles fluem do terminal positivo para o terminal negativo, convencionalmente. A resistência é para limitar a corrente que vai passar no LED, aí senão ele queima. Just one direction. With DC, the Agora electrons esse navio que está passando aqui, esse barco a vela aqui, não sei porque que ele pôs ele aqui não, mas enfim. just flow in a single direction. Ah, sim. Esse barco a vela aqui, ele colocou ele para falar que a Understands the corrente fundamentals of electricity. flui sempre na mesma direção, quando a corrente There are two types of electricity, and the first one we're going to look at is DC, or direct current. This is the simplest type, and we get this from batteries, solar panels, etc. It's from positive to negative. Just one direction. With DC, the electrons just flow in a single direction. Now I'm animating this using electron flow, which is from the negative. Então aqui, ó, se eu inverter, aqui a corrente está fluindo sentido convencional do positivo para o negativo. No sentido real, ela flui ao contrário. To the positive. You might be used to seeing conventional current, which is from positive to negative. Electron flow is what's actually occurring. Conventional was the original theory, and it's still used widely today. Just be aware of the two theories and which one we're using. For electricity to flow, we need to complete the circuit. The electricity will then always try to get back to its source. Então, agora, aqui ele está mostrando que os elétrons saem da fonte e retornam para a fonte. Eles ficam procurando caminho para retornar para a fonte. Eles procuram o caminho que for mais fácil e esse caminho, esse circuito tem que estar fechado para que eles possam circular. When we use an oscilloscope to look at the electrical waveform of DC, we get this flat line of the maximum voltage in the positive region. If we cut the power, the line drops. Se você corta o caminho aqui, a corrente cai para zero. É óbvio, mas é que tem uma razão de ele estar explicando isso. To zero. If we turn it on and off repeatedly, then we get a square. Então, o que ele está mostrando aqui, pessoal, é que isso aqui é um chaveamento. É um interruptor, uma chave que você coloca aqui, a corrente passar. Between zero and maximum. If we pulse the switch. Isso aqui, ó, é o osciloscópio mostrando os pulsos que são gerados conforme você fecha ou abre esse caminho aqui, ó. Conforme você pressiona ou solta uma chave, que tiver aqui um botão, uma chave, um interruptor. Então, ele está mostrando aqui que você está gerando pulsos. Esses pulsos podem ser mais largos ou mais estreitos, dependendo do tempo que você fique ali. Tá vendo? Dependendo do tempo que você fica com a chave fechada. Então, como chama esse fenômeno que ele está produzindo aqui? Ele está fazendo o quê? Quem vai me dizer aqui o que ele está produzindo? Fala aí, Bruno. Ciclo? Hein? Está produzindo uma onda quadrada.
Espera aí. Sim, ele está produzindo onda quadrada. Deixa o Daniel falar. O que foi, Daniel? Eu falei semiciclo. Então, na verdade, não é semiciclo. Ele está produzindo um pulso ali, né, de onda quadrada. E esse pulso, na aula passada, nós vimos o que é isso aí. Ele está produzindo PWM. PWM é Pulse Mod de White. É largura de pulso. Então, ele está produzindo esses pulsos aqui, ó. Esse fenômeno que ele está produzindo aqui chama PWM. Por quê? Porque essa quantidade de pulsos aqui, ela é equivalente a a totalidade da tensão, se isso aqui tiver fechado, o pulso ficar direto, aqui, ó, tá vendo? Aqui está fechado, equivale à totalidade da tensão que está passando. Então, se for 5 volts, o efeito é de 5 volts. Se você dividir isso aqui na metade, aqui, ó, fechar e abrir, você vai ter a metade do pulso aqui, você vai ter 2,5 volts, vai ter equivalente a 2,5 volts. Então, dependendo da quantidade e da largura do pulso que você coloca ali, você tem uma tensão, você pode controlar a tensão que você tem aqui no LED, aqui, ó, controlando essa chave aqui. Isso aqui que é PWM. Eu pego uma corrente contínua, transformo ela em pulso aqui, e com esses pulsos eu posso variar a tensão média que dá aqui no LED. Vocês entenderam isso, pessoal? Que isso aí é que é a alma do inversor de frequência. Compreenderam? É o chaveamento. Tem que ter a corrente contínua para você poder chavear e transformar em pulsos. Então, continuemos. If we pulse the switch to open and close over different lengths of time, Estou then we will get gerando a pulsating pulsos. pattern. Agora vamos ver a corrente The other alternada. type of electricity is AC, or alternating current. This type is what you'll... Corrente alternada tem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui onde é que é União Europeia. Na União Europeia. E esse aqui? Esse aqui eu acho Austrália. que é a Austrália? E a Índia. Isso. Quem? Essa última bandeira é da Índia, professor. Ah, Daniel, tá foda, hein? Podemos Então, reparar que é tudo, com exceção da União Europeia, é tudo colonização inglesa. Dá para perceber mesmo. get from the outlets in your homes and places of work. With this type of... Então, no caso da tensão alternada, ele está mostrando aqui que a corrente flui ora para um lado ou para o the outro. electrons within the copper wire constantly reverse and flow forwards, backwards, etc. You can think of this type like the tide of the sea, which Como o barquinho tem que ir para lá e voltar para cá, não dá tempo dele ir para lá nem voltar para cá, ele fica parado no mesmo lugar. flows in and out between two maximum points, the high tide and the low No tide. caso dos elétrons, If we follow the copper wires back to the generator, the wires are connected to some coils of wire which sit within the generator. então aqui ele está mostrando o processo de geração de tensão alternada. A bobina ligada em série com essa daqui, e aqui vai rodar um ímã. Esse ímã, a hora que ele rodar, o campo magnético dele vai cortar essa bobina aqui, ó, e vai cortar essa. O polo norte corta essa, o polo sul corta essa. Então, eu vou ter corrente nesse sentido, a hora que os polos inverter, a corrente também inverte. Inside a basic generator, we find a magnet at the center which is rotating. The magnet has a north and south pole, or you can think of it as a positive and negative half. The electrons in the wire are negatively charged, and as you may already know, magnets Né? push or pull depending on the polarity. Isso ocorre por causa do fenômeno magnético, e vocês já estão cansados de saber dos domínios As the magnet magnéticos, rotates aquela past coisa the coil, toda.
Então, aqui o ímã, ele tem o campo magnético dele, corta as bobinas. The positive and negative half are going to Esse é o therefore push gerador. and pull the electrons within the copper coils, and these will also move them through the connected copper wires. The magnetic field of the magnet varies in intensity, and we can actually see the magnetic field. Aqui ele está mostrando o efeito do campo magnético ao redor de um ímã, né? Quando a gente tem um ímã, a gente tem uma região de força magnética. Quando a gente tem algum domínio magnético, colocar material com domínio magnético nessa região, forma aí as linhas de força. Isso aí é um vidro, ele colocou o ímã, um vidro em cima e jogou em malha de ferro para ele poder visualizar as linhas de campo magnético aí. Que a gente desenha e representa com essas linhas ali. Não toca. Polarity. As the magnets rotate past the coil, the positive and negative half are going to therefore push and pull the electrons within the copper coils, and these will also move them through the connected copper wires. The magnetic field of the magnet varies in intensity, and we can actually see the magnetic field lines by sprinkling some iron filings over a magnet. So, as the magnet rotates past the coil will experience a change in intensity of the magnetic field, and this will be from 0. Se eu quiser aumentar a intensidade dessa lâmpada aqui, eu tenho duas possibilidades. Aumentar o campo magnético aqui ou aumentar o número de voltas dessa bobina. Para isso, eu tenho que parar isso aqui, trocar o ímã e trocar a bobina, né? Se eu já tiver a bobina e o ímã e não quiser mexer nenhum nem outro, eu tenho que alterar a velocidade que eu estou rodando o ímã. Se eu alterar a velocidade, eu vou alterar a frequência. Up to its maximum intensity, and then as it passes the coil, it will decrease again back to 0. Then the negative half comes in and pulls the electrons backwards with the same change in intensity. Andando devagar. Each full rotation of the magnet will therefore produce this wave pattern known as a sine wave. The voltage is not constant in this type of electricity. Instead, it repeatedly moves from 0 up to its peak, then back to 0, then through the negative peak, and finally back to 0 again. Frequency refers to how many times this AC sine wave repeats per second. In North America and a few other parts of the Mostrando em world, alguns países aqui na América, no Brasil, alguns países aqui do norte da América do Sul, tal, aqui é tudo 60 Hz. Lá na Europa, a maioria é outra frequência. we find 60 Hz electricity at the outlet. Now this means that the sine wave repeats 60 times per second. And as Então, um ciclo, pessoal, é o tempo que esse ímã leva para dar uma volta aqui, ó, o polo norte sair daqui, dar uma volta e voltar. Isso aqui que é um ciclo. Então, se eu demoro, se eu pegar como referência o segundo, se eu demorar 1 segundo para dar uma volta aqui, eu tenho uma frequência de 1 ciclo por segundo. Se eu der 2 voltas aqui em um segundo, eu tenho uma frequência de 2 ciclos por segundo, que a gente chama de Hertz. Então, a base de tempo é o segundo. O número de voltas que eu der por segundo é que é a minha frequência, o número de ciclos que eu fizer. Quando eu dou uma volta aqui, eu faço um ciclo positivo e um ciclo negativo. Caramba. Não é agora você andar. negative peak and finally back to 0 again. Frequency refers to how many times. Então, ó, fiz o semiciclo negativo, fiz o semiciclo positivo, eu fiz um ciclo aqui, ó. Um ciclo. Se a frequência for 1 Hz, eu levei 1 segundo para fazer isso aqui. Então, em termos de pulso, eu dei um pulso para negativo e dei um pulso positivo. Se eu colocasse um diodo aqui e cortasse esse pulso negativo aqui, ó, em cada ciclo eu estou dando um pulso aqui.
times this AC sine wave repeats per second. In North America and a few other parts of the world, we find 60 Hz electricity at the outlet. Now this means that the sine wave repeats 60 times per second. And as each wave has a positive and a negative half, this means that the polarity will therefore reverse 120 times per second. In the rest of the world, we mostly Na find... Europa, lá na África, tá aqui, tudo aqui é 50 Hz. Ô, Daniel, é isso mesmo, 50 Hz nos outros países na Europa? Eu acho que é, professor. E o sistema de plug deles também não é igual ao nosso, não, viu? Não é, não. Aqui no Brasil, esse plug de 3 pinos aí, eu não sei quem que inventou isso. É chato lá. E outra coisa, professor, a segunda bandeira não era da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra é branca com uma cruz vermelha. A segunda bandeira é do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Deixa eu ver se você está falando a verdade. Cadê os países? Olha os plugs aí, ó. Nos Estados Unidos, os plugs lá são assim, né? E da Europa você vê que é diferente, ó, da Inglaterra e do Reino Unido. Qual bandeira? Da União Europeia. Aqui, a segunda é Reino Unido, a terceira é União Europeia. É diferente, o nosso não é igual a nenhum. Não sei de onde tiraram essa merda. Pois é, ó, nosso negócio. E se eu ver que da Austrália, lembra muito aqueles de ar-condicionado de parede antigo, lembra? Sim, sim. Que tem, tem uma tomada que é trifásica também, ela tem uns pinos meio parecidos assim. Mas os aparelhos de ar-condicionado antes eram esse padrão aqui, assim. Agora aqui no Brasil, lamentavelmente. Agora tem um detalhe, né, Daniel? Equipamento que for comprado nesses países aqui, ó, por exemplo, se você comprar aqui na Inglaterra, ele não entra na tomada dos Estados Unidos, tá vendo? Não tem padronização, não tem intercambiabilidade nenhuma, né? E na maioria do padrão da União Europeia, professor, porque os ingleses é metido a besta. Então, e a França nem entra aqui, né? O francês não gosta nem de falar inglês. E o do Brasil não é nenhum desses aqui, aí que dá zebra mesmo. Você tem que carregar adaptador aí no bolso quando for levar algum equipamento seu para algum país desse. Mas é isso aí. Vou voltar lá onde a gente estava. Bom, então continuemos. World, we mostly find 50 Hz electricity. So the sine wave therefore repeats 50 times per second, and therefore the Então a current gente está reverses fazendo 100 um times ciclo per second. no segundo. Agora vamos fazer mais de um ciclo do segundo. Para fazer mais de um ciclo, a gente coloca mais bobinas. Ó. As bobinas tem que ser um par de polos, né? O polo norte e o polo sul aqui. Então é uma bobina aqui dentro, nessa região aqui do motor, do gerador, tem que ter o polo norte e o polo sul. Se eu colocar só uma bobina, eu ia ter polo norte aqui, o polo sul ia estar lá para fora. Então eu tenho que continuar, aqui eu enrolo o contrário para poder dar polo norte aqui, polo sul aqui, e eu ter o campo norte e sul aqui dentro também. Então aqui foram colocados mais 2 pares de bobina para colocar aqui 3 lâmpadas. E ainda tem uma lâmpada de pendurada aqui, que depois a gente vai ver onde que ele colocou essa lâmpada. And 3-phase electricity. Ele colocou quantos pares? With single phase, we have a connection to just a single phase of the generator. Aqui So we have therefore just one sine wave. uma fase única. But with 3 phases, Aqui está mais decente, né? Que é um sistema trifásico, né, pessoal? Um rotor aqui com campo magnético, as 3 bobinas defasadas, primeira tensão chega num, depois no outro, depois no outro. Quem determina quem é primeiro é a posição do ímã aqui. electricity, we have a connection to all 3 phases.
E o osciloscópio é para a gente observar a variação de um sinal, aí no caso, tensão. A gente tem as 3 tensões aqui defasadas, uma da outra, 120 graus. The phases are coils of wire which are inserted into the generator 120 degrees apart from the... Então é o seguinte, pessoal, é importante notar que quando o sistema é trifásico, a corrente, ó, ela sai de uma bobina, e ela retorna na bobina de outra fase aqui, ó. Ela retorna em outra aqui, ó, tá vendo? Deixa eu andar mais aqui para vocês verem. previous. This means the coils experience the peak of the rotating magnetic field at different times. This gives us our 3 phases. Ó, essa ligação aqui, ó, ela está ligando esse terminal dessa bobina com essa aqui, ó. E essa aqui está ligando esse terminal dessa bobina com essa daqui, ó. Phases, each with a different sine wave, slightly out of sync from the previous. Remember, electricity wants to get back to its source to complete a circuit. Então, com essa ligação, aqui está separado, ó. Essa bobina verde aqui está com essa bobina verde aqui. Essa bobina aqui, ó, ela está com essa bobina aqui. Então, as bobinas, elas estão independentes uma da outra aqui. Então, a corrente, ela só passa no jogo de bobina, onde está a lâmpada, a corrente na lâmpada, só passa nesse jogo de bobinas que está interligado. A corrente não sai de uma bobina para passar na outra, não. Ela só passa na bobina que ela está interligada. Current is flowing forwards and backwards at different times in each of the phases. We can essentially connect the phases to... Agora aqui, ó, as 3 bobinas estão interligadas aqui e a gente tem o neutro. Esse ponto aqui é neutro. Então, a corrente agora vai ter outro caminho para retornar que não seja a outra bobina, da mesma fase. Ela pode retornar na bobina de outra fase. together, and the current will move between the different phases as the polarity of each phase moves forwards and backwards at a different time. Any excess will flow in the neutral back to the source if needed. Então, esse ponto neutro aqui, ó, aqui o gerador está ligado em estrela, esse ponto neutro aqui. Essa carga aqui, ó, teoricamente equilibrada, essa corrente aqui igual a essa e igual a essa, e esse ponto aqui é o ponto neutro. Então, eu não tenho diferença de potencial entre esse ponto aqui e nem entre esse ponto aqui e esse aqui, ó. Portanto, eu posso ligar isso aqui com um fio que eu não vou ter corrente daqui para aqui. Eu só teria corrente daqui para aqui se essa carga aqui fosse de valor diferente dessa aqui. Aí a diferença de corrente entre as duas ia fluir por aqui, ó. Mas quando o sistema é equilibrado, que as resistências são iguais, que as cargas são iguais, eu não tenho circulação de corrente aqui no neutro, não. Então, tanto faz eu abrir o neutro quanto ligar. Então, esse sistema aqui é um gerador em triângulo, é um gerador de estrela, e a carga também ligada em... And that's only if it's unbalanced. With single phase, we have these large gaps between the peaks. But with three phase, these can be... A frequência, a distância entre esse pico aqui e esse aqui, ó, essa distância aqui é determinada pela velocidade lá do ímã, pela velocidade do rotor. combine to fill in the gap and therefore deliver more power. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando o sistema é monofásico, você tem aqui, ó, essa distância aqui entre um pulso e outro aqui,
que é chamado de gap. Então, no intervalo de 1 segundo, eu tenho aqui, ó, esse gap aqui, ó, que é esse pedaço daqui até aqui. No sistema trifásico, nesse mesmo intervalo, eu tenho aqui mais esse pulso e esse pulso. Então, a potência aqui, ó, a potência nesse caso aqui, é maior do que a potência nesse caso aqui, ó, porque eu tenho mais ocorrência de tensão nesse período aqui do que nesse aqui, ó. We have these large gaps between the peaks, but with three-phase. Então, ele quer mostrar o seguinte: se puder pulsar, se você pudesse fazer esses pulsos aqui, né? Quanto mais pulso você faz no intervalo de tempo, mais potência você está colocando, como se fosse o sistema trifásico aqui. Então, o sistema trifásico, comparado com o sistema monofásico aqui, ele coloca mais potência no mesmo intervalo de tempo. These can be combined to fill in the gap and therefore deliver more power. In North America, you'll also find split phase systems in residential. Isso aqui é um sistema elétrico residencial aí que o Daniel monta aí todo dia. O transformador fica lá na subestação, algum tipo de carga. Esse transformador aqui já fica dentro do imóvel. Hoje a concessionária está colocando os transformadores no poste, seja o tamanho que for, ela está colocando no poste aqui. Por quê? Porque ela fornece energia em baixa tensão e a tarifa da energia de baixa tensão é maior do que em alta tensão. Perceberam? Percebeu, Daniel? Já tinha reparado isso aí também, professor. Antes os transformadores ficavam aí dentro dos prédios e tal, porque o fornecimento era em alta tensão, né? A tarifa é menor. Aí a concessionária, o que fez? Tirou o transformador de lá e trouxe para o poste, porque aí ela entrega em baixa tensão. Installations, and these have two hot wires and a neutral. This is a single phase supply. Isso aqui é um transformador. O transformador pega uma tensão, transforma em outra. Aí, dependendo do número de espira, vocês já conhecem, pode saltear isso aí. We've covered that in great detail previously. Do check it out, links down below. As partes básicas Install the VFD into the power supply of an AC motor. Então, painel para sair alimentação para o inversor. Quando você tem uma carga acionada com o inversor, não precisa relé térmico, falta de fase e nada. O inversor já faz proteção disso tudo. This is usually a three-phase supply for most applications. Now I'm going to color these phases in red. Vou andar aqui um pouco. In parallel. Diodes only allow electricity to flow in one direction and block it coming back in the opposite and connect to the rectifier. O que faz o inversor? Ele pega a alimentação trifásica alternada da concessionária, retifica, porque para ele interessa a corrente contínua. O inversor tem que ser alimentado com corrente contínua, por isso que ele pega da rede e retifica. A primeira coisa que tem no cartão no aparelho inversor, a primeira coisa que tem é um retificador. The rectifier consists of multiple diodes connected in parallel. Diodes only allow Aqui ele vai mostrar como funciona aqui a retificação da corrente alternada. Vocês já estão careca de saber. Electricity to flow in one direction and block it coming back in the opposite direction. As AC flows forwards and backwards, we control. Vou voltar só um pouquinho aqui. Transformador. No secundário do transformador colocou um diodo. The opposite direction. As AC. Para poder, do lado de cá, a tensão é alternada, tem os dois pulsos, o positivo e o negativo. Aqui colocou o diodo, só tem o pulso positivo, só tem um pulso aqui na lâmpada. AC flows forwards and backwards, we control the path it can take, and this gives us a rough DC output.
Então, quando você faz isso aqui, você reduz a potência da lâmpada em 50%. Você tirou metade aqui da potência que estava indo para ela, através da tensão. Então, senhores eletricistas, imagina que isso aqui fosse um chuveiro e aqui você tivesse uma chave aqui, ó, você tem um diodo e você tem um bypass aqui. Bypass é uma chave aqui, um interruptor paralelo com o diodo aqui, né? Então, quando está frio, se você quiser tomar um banho mais quente, você liga a chave aí, porque aí o diodo sai de serviço, a tensão vai toda, igual está aqui, a tensão vai toda para o chuveiro. Quando for verão que você quiser economizar energia, você abre aqui, a corrente vai passar pelo diodo, vai passar só metade, você vai consumir menos energia. Compreenderam? Compreendeu aí, Bruno? Você pode fazer uma gambiarra dessa aí para economizar energia nos seus banhos. Basta um diodo e uma chave. Só que tem que ser um diodo meio parrudo, porque a corrente do chuveiro é bem, meio alta. Cadê o filme aqui? Vamos embora. The rough DC electricity now flows into Então, the second part, which is the DC. Pegou a tensão aqui da rede, retificou, vem aqui numa barra de DC, uma barra de corrente contínua. Essa barra de corrente contínua pode estar ligada numa bateria, que nem precisa dessa alternada aqui, mas a alternada é para carregar a bateria que vai ficar nessa barra aqui. Bus. This is the filter that uses capacitors and Essa barra to tem smooth aqui um out the rectified. o capacitor a gente vai ver a ilustração para frente aí, que é para tirar a ondulação da corrente alternada. DC into a clean, smooth, constant DC voltage. It does this by releasing electrons during the gaps to smooth out the ripple. The now smooth DC then flows into the final section, which is the inverter. Que são as chaves. The inverter consists of a number É of o electrical IGBT switches known as que IGBT. funciona como a chave. These open and close in pairs to Então, control the flow observem of aqui, ó, electricity. a corrente contínua, ela vai, se fecha essa chave aqui, ó, ela vem por aqui, passa pelo motor, sai para aqui e volta. Fechou essa com essa. Depois fecha essa com essa. Então, conforme eu faço esse chaveamento aqui, eu estou gerando pulsos lá para o motor, e esses pulsos, ora eles podem ser positivo e negativo aqui, ó, para produzir tensão alternada no motor. Então, observe o By controlling the chaveamento. path which electricity takes and how long it flows in the different paths, we can produce AC electricity from a DC source. Então, com isso, é fornecido 3 fases de novo para o motor, só que com a frequência controlada. Eu peguei uma frequência constante da rede aqui e transformei ela numa frequência variável para mandar para o motor. Para transformar isso numa frequência variável, é a tecnologia de PWM, que é ligar e desligar a chave, pegar uma corrente contínua, ligar e desligar a chave para mandar para o motor. Então, isso aqui é o inversor de frequência. Alguma pergunta com relação aqui, pessoal? Ninguém tem pergunta? João, Misael, a turma está assistindo novela aí. Nenhuma pergunta? Seu Paulo? Então vamos tocar o barco. Let's have a look at that now in detail. We will consider the first part of the VFD. Primeiro, vamos ver como é que liga um retificador trifásico. 3 diodos com mais 3 diodos, eu preciso de 6 diodos para fazer um retificador trifásico. Is the rectifier. In this part we find 6 diodes in parallel. I'll title these 1 to 6 as follows. Each of the 3 phases is connected to one pair of diodes. As we know, electricity needs to get back to its... Então, aqui eu estou retificando. Se eu fizer isso aqui, eu dou curto-circuito.
Então, ó, coloco os diodos aqui, com esse tipo de ligação aqui, uma fase aqui, outra fase aqui, outra aqui. Detalhe, se eu não tiver essa fase 1, ou a 2, ou a 3, se eu tiver duas fases, funciona do mesmo jeito. Eu não preciso necessariamente das 3. Eu ligo as 3, porque se faltar alguma, tem 2. Source to complete the circuit. So in this setup, the current will flow through the load Então, eu and tenho back uma to the carga source aqui, using another essa phase. carga aqui, Remember, it can do this because the current in each phase flows forwards and backwards at a different tensão time. que faz. We'll see this in detail in just a moment. The load can be anything, a lamp, a motor, or an entire circuit. Então, essa carga aqui pode ser uma lâmpada, pode ser um motor de corrente contínua, pode ser uma placa de circuito de alguma coisa aí. In this case, it will just represent the rest of our VFD circuit. The electricity will continue to alternate in the supply phases, but the diodes will only allow the peak phase to pass and will block the others. So I'm just going to animate these ones. Okay, let's see this in action. Phase 1 is first. This comes in and can only flow in one direction, which is through diode 1. It then passes through the load. Once the current passes through the load, we then need to get back to the source. And as phase 2 is in the negative half of its cycle, the current will flow through diode 6 into phase 2. In the next segment, we see the current is still flowing in phase 1 of diode 1, but now phase 3 is in its negative half. So the current switches and the flow returns through this phase via diode 2. In the next segment, phase 2 is approaching its peak. So the current now flows through this phase and through diode 3. It then flows through the load and back into phase 3 via diode 2. In the next segment, the current flows still in phase 2 via diode 3. But phase 1 is now at its negative peak, so the current will flow through diode 4 back into phase 1. In the next segment, we see that phase 3 is now approaching its positive peak. So the current flows through this phase via diode 5, then flows through the load and then returns via diode 4 into phase 1. Finally, the current flows through phase 3 via diode 5, through the load and then back into phase 2 by diode 6. This cycle just repeats constantly like this. The oscilloscope for the three-phase supply will see 3 sine waves. Aqui esse osciloscópio aqui é a But parte the oscilloscope for the aqui load está will see this as a mostrando rough já DC electricity with some ripples in it. a Now we need to tensão aqui smooth na out those carga, ripples to clean up the DC esses electricity. morrinhos aqui. For this, we connect a capacitor across the positive and the negative. This capacitor is like a storage tank and will absorb electrons when there is excess, and it will inject electrons when there is a Aí que são reduction. as 3 fases. This will therefore Professor, smooth out Oi, DC electricity. Você falando em cima do cara do vídeo aí, não dá para entender. Eu não tô conseguindo entender nada que você está falando. nem eu, Agora nem eu não. Quando você fala em cima do cara do vídeo, dá um erro na sua voz, eu não consigo entender nada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o sistema trifásico ele é mais eficiente, a corrente dele diminui em relação ao sistema mono. Você falou que nem precisaria da terceira fase. Ela está aí presente para caso de faltar uma, não parar a operação. Mas ele não fica mais eficiente ou não tem nada a ver? Não, em termos de eficiência, porque é o seguinte, vou voltar aqui. Vou botar aqui para você ver. Aqui é o seguinte, Daniel. A energia que está vindo aqui é a energia dessas 3 fases, concorda? Que ela está sendo retificada aqui, ó. Sim, beleza. Se você perder uma, vai ficar 2. Vão ficar 2. Então, a energia aqui vai diminuir. A energia, a eficiência aqui é menor. Entendi. Porém, você vai ter a tensão aqui, porque esse pico aqui é que determina a tensão, né? A duração do pico determina a energia. Quando eu tenho 3 picos, é como se eu tivesse 3 picos de energia, não importa se é de uma fase, da outra ou da outra. Quando eu tenho 2 fases, eu tenho só 2 picos de energia. Se você fizer o cálculo do retificador aí, né, da tensão que dá no retificador aqui,
quando é trifásico, o rendimento é 90%. Quando ele é só duas fases, é 45% só. Entendeu? Ah, então a eficiência tem uma relação direta com o fato de estar as três fases também. Ele vai funcionar só com duas, só que ele não vai ser tão eficiente. O problema é o seguinte, ele vai, quando você coloca só duas fases, ele vai continuar alimentando esse barramento aqui, que é de corrente contínua. E a energia desse barramento vai lá para o motor. O que vai acontecer? O motor está puxando, por exemplo, 10 amperes. Ele está puxando 10 amperes. Com três linhas aqui, da linha está vindo aqui esses 10 amperes. Das três linhas está vindo 10 amperes. Se você tira uma linha aqui, as outras duas vão ter que suprir esses 10 amperes. Então, você vai aumentar nas outras duas aqui, para poder suprir essa deficiência de falta da outra, compreendeu? Quando você Não, entendi, professora. A minha dúvida era assim, você falou que na sua explicação no começo, você disse que são três fases. Ele funcionaria com duas. No seu questionário tinha uma pergunta relacionada a isso. Certo, ele funciona com três, ele também funcionaria com duas, mas ele não vai funcionar na mesma condição, ele vai funcionar com menos eficiência. Então, Daniel, o problema é o seguinte, essa deficiência de eficiência dele aqui, digamos assim, o que vai acontecer? Ele que estava puxando 10 amperes distribuído dessas três fases aqui, estava puxando 10 amperes distribuído, quando eu tiro uma, né, o motor lá vai puxar o equivalente a 10. Agora, essas aqui, ela vai aumentar a energia em cada uma delas aqui para elas continuar suprindo esses 10. Aqui, ó, quando eu tenho 3 pulsos, a energia está distribuída nesses 3. Quando eu tiro um pulso aqui, que vai ficar só 2, eu tenho que aumentar a energia dos 2 aqui para compensar a falta do outro. Entendi, professor. Quem compensa essa falta é os outros 2 que ficam aí. Entendi. Isso aí é uma regra básica para qualquer sistema elétrico. Por exemplo, meu chuveiro, 2 cabos no meu chuveiro. Se eu pegar o meu amperímetro e medir só um cabo, vai ter 20 amperes. No outro cabo, vai ter mais 20 amperes, que é o consumo do meu chuveiro de 40 amperes, correto? Não. O chuveiro, Daniel, o chuveiro só tem 2 fios, compreendeu? Sim. A corrente que sai do quadro de alimentação do chuveiro, ela vai pelo fio, passa pela resistência do chuveiro e volta pelo outro fio. Se o seu chuveiro, você medir um fio, deu 20 amperes, esses 20 amperes ele vai lá e volta no outro fio. Você vai medir no outro fio e vai dar os mesmos 20 amperes. Isso não quer dizer que está passando 40 lá no chuveiro, não. No chuveiro está passando os 20. Beleza, entendi, professor. Entendeu? Agora, esse caso nosso aqui é o seguinte. Aqui está passando 10 amperes lá para o motor. O motor quer esses 10 amperes. E esses 10 amperes vêm daqui, ó. Vem daqui, tá vendo? Então, esses 3 aqui estão fornecendo 10. Se eu perder um, os outros 2 têm que manter esses 10. Então, eu vou ter que aumentar nesse e nesse. Faz de conta que em vez de 10 é 9. Tá? Então, o motor aqui, ó, ele precisa de 9 amperes para funcionar. Ele precisa de 9 amperes. Esses 9 amperes vêm daqui, ó. E aqui quem fornece esses 9 amperes é esse retificador. Então, para ter 9 amperes aqui, esse aqui fornece 3, esse aqui 3, esse aqui 3, ok? Cada morrinho desse aqui é 3 amperes. Beleza. Né? Se eu tirar uma fase dessa aqui, ó, o motor lá, ele não quer nem saber, ele quer os 9 amperes. Ele vai chamar os 9 amperes. Quem que vai ter que assumir esses 9 amperes? Essas outras 2 fases aqui. Então, essa aqui tem que aumentar e essa aqui tem que aumentar para dar os 9.
essa aqui tem que ir para 4,5 e essa para 4,5. Mas o sistema continua funcionando. Entendeu? Só aumenta a corrente nessas duas aqui. Ó. Entendi, professor. Entendi. Viu, Daniel? Essa é a vantagem do sistema trifásico. O sistema trifásico, quando você tem um motor trifásico, cada fase fornece um pouco da corrente. Aí a corrente é distribuída nas 3 fases, compreendeu? Entendi, professor, mas, por exemplo, desculpa te interromper. Por exemplo, sistema trifásico, eu perco uma fase, daí as outras 2 fases vai ter que suprir essa corrente. Os outros 2 cabos vão ter que suprir a corrente. E se esses 2 cabos não comportarem essa corrente, eu vou ter um problema. Isso vai influenciar na eficiência, não vai? Sim, sim. Eles vão aquecer. Isso, nesse caso aqui, porque se isso aqui fosse um motor, o motor não trabalha só com 2 fases. Então, o motor você não tem essa preocupação, porque se faltar uma fase, o motor tem sistema lá na proteção dele que desliga. O relé térmico desliga ele. Por que o relé térmico desliga? Porque a corrente nas outras 2 fases vai aumentar, pelo motivo que você falou aí, o cabo não vai aguentar, o relé térmico desliga ele. No caso do retificador aqui, quando a gente dimensiona fio para o retificador, eu tenho que levar em consideração que eu posso ter essa situação aí, posso alimentar ele só com 2 fases. Sua pergunta tem total cabimento. Entendeu? Beleza, obrigado, professor. Agora ficou super claro. Uma pena esse vídeo tá todo em inglês, porque esse vídeo foi muito legal. Então, mas depois eu vou colocar ele lá na pasta de arquivo lá para vocês. Ele está em inglês, mas ele é assim, dá para a gente ir lendo aí mais ou menos e acompanhando o raciocínio. Eu vou tirar o som dele, vou deixar só o meu para não atrapalhar aí. Vou continuar aqui. Então, aqui, ó, aqui ele está mostrando aqui, não sei se a tela dá para vocês verem, aqui já está retificado. Ele pegou só a parte de cima dos morrinhos aqui, ó, e colocou o diodo, colocou o transistor, porque o transistor, ele descarrega, o capacitor, ele descarrega para tirar esses morrinhos que dão aí, esses intervalos. Vou andar aqui. Está mostrando que é um capacitor aqui. O capacitor são 2 placas. Então, aqui, ó, depois que você coloca o capacitor, a tensão fica retinha aqui. Então, aqui eu já tenho a tensão aqui que eu preciso, retinha. Vou andar aqui mais um pouco. Então, aqui agora, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa tensão contínua que está aqui, ó, que quem forneceu ela foi esse retificador aqui, e esse capacitor descarregou, já ficou ela retinha, e agora eu preciso de mandar pulso aqui para o motor, hora positivo, hora negativo. Então, agora as chaves aqui, ó, né, o chaveamento vai entrar aqui. Não posso colocar chave mecânica, interruptor, porque é inviável. Então, a gente coloca uma chave eletrônica, que é o transistor. Né? Vocês podem ver aqui que hora fecha uma, hora fecha a outra, para a corrente entrar aqui. Deixa eu adiantar o bagulho. Então, aqui vocês podem observar, a corrente fechou essa chave aqui, a corrente vai lá no motor, retorna por essa. Depois fecha a outra, então tem sempre que ter 2 chaves, porque a corrente vai e volta, que nem o chuveiro lá, viu, Daniel? Ó, a corrente vai, 20 amperes, retorna 20 amperes. Então, isso aqui é produção de PWM, de pulso, estou mandando pulso para o motor. Quanto os pulsos, eu controlo a frequência que vai para o motor aí, conforme eu ligo e desligo os pulsos aqui, ó. Então, esse gráfico aqui mostra, ó, liguei esse pulso aqui, liguei esse pulso aqui, liguei esse pulso aqui.
Então, eu estou transformando essa corrente que é contínua em uma corrente trifásica alternada, pulsante, cheia de pulso aqui. Então, que nem ele está mostrando aqui, ó, o chaveamento, produzindo pulso aqui. Aqui, ó, essa lâmpada aqui, ela vai funcionar com tensão alternada, pulso de tensão alternada. Se eu fechar o S3 e o S2, aqui é positivo, aqui é negativo, a corrente entra por aqui. Se eu fechar o S1 e o S4, a corrente entra por aqui e sai por aqui. Então, com esses dois aqui, hora a corrente está assim, hora está assim. Então, eu transformo corrente contínua em corrente alternada aqui, ó, através desses pulsos aí, através desses PWM que eu produzo. Vocês podem observar o gráfico dos pulsos aqui, ó. Hora eu dou pulso positivo, hora eu dou pulso negativo. E isso aqui é a tecnologia do PWM, que depois que foi descoberto isso aí, revolucionou a eletrônica. Porque daí, até então, só se transformava corrente alternada em contínua. Agora, com isso aqui, pode transformar contínua em alternada. Observem o efeito aqui, ó. O preto aqui é o efeito da tensão que fica na lâmpada. Então, eu dou um pulso aqui, ó, curto, é como se eu estiver aplicando uma tensão mais baixa. Eu dou um pulso mais longo, é como se eu apliquei uma tensão maior. Quanto mais a duração do pulso, mais equivale eu estar aplicando um valor maior de tensão. O máximo que eu posso aplicar é o total do pulso aqui, ó. Então, enquanto dura o pulso, maior é a tensão. Menor a duração do pulso, menor a tensão. E no intervalo de tempo, essa quantidade de pulso que eu coloco por segundo aqui é que determina a frequência. Coloco aqui pulso positivo e pulso negativo. Então, estou produzindo o efeito de uma tensão alternada. E o transistor que faz essa pulsação. Aqui, ó. Se eu coloco um pulso dessa duração, equivale a essa tensão aqui, ó. Se eu diminuo, se eu coloco 3 pulsos em vez de 1, eu diminuo a tensão aqui. Então, eu aumento ou diminuo a tensão colocando mais ou menos pulso. Está bem claro aqui, ó. 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, frequência mais baixa. Vendo, eu distanciei os pulsos ali. Então, esse aí é o nosso amigo inversor de frequência. Pega uma frequência constante, transforma em contínua e de contínua transforma em alternada aí, de uma forma controlada. Eu vou colocar depois esse vídeo lá na pasta de arquivo para vocês assistirem com calma aí. E na próxima aula a gente já vai parametrizar o inversor, né? Então a gente vai pegar o inversor e ver como é que liga ele no motor e como que a gente coloca os parâmetros nele. Querem fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? A turma da novela. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Sim. Agora eu vou mostrar um outro vídeo, que esse é o seguinte. Eu vou precisar desse aqui para mostrar para vocês. O outro equipamento é o Soft Start. Quem sabe o que significa Soft Start?
vai levar uma pancada soft que vai ficar esperto. Bruno, o que é um soft start? Será que vocês não estão me ouvindo, não? Bruno? Misael, o que é um soft start? É para suavizar a partida, né, de máquinas. Isso. Agora nós vamos ver se o inversor de frequência serve para isso. Vou mostrar para vocês o inversor de frequência, o soft start, pessoal. A diferença dele para o inversor de frequência é a seguinte. Deixa aqui. O soft start atua só na partida, né, professor? Ele não consegue controlar a velocidade. O inversor já controla. Isso, ele atua só na partida e ele é mais econômico do que o inversor, pelo seguinte, o soft start, o inversor, a tecnologia dele é o IGBT, né? O PWM precisa do IGBT, cartão de controle, etc. O soft start, ele funciona baseado, vou pegar uma figura aqui que é melhor, viu? Deixa esse YouTube aqui. Vou falar dele. No tiristor. Tiristor vocês conhecem. Onde que a gente usa tiristor? Fala aí o equipamento. Você lembra, Daniel? Ventilador. Hein? Onde que a gente usa tiristor? Potenciômetro de ventilador, não é, professor? Não é ele que ajuda lá ó, a subir ou aumentar a velocidade? Então, o potenciômetro é uma coisa, o tiristor é outra. O potenciômetro é para regular a corrente do tiristor. Mas é isso mesmo, que é o tiristor. Deixa eu ver a imagem aqui. Então, o tiristor, eles têm uma imagem melhor. A rede hoje também não estou colaborando. Essa imagem aqui é boa. Ó, pessoal, o tiristor, ele é esse equipamento aqui, ó. Ele é diferente do IGBT, do transistor IGBT. O tiristor, se você coloca uma tensão alternada aqui, ó, ou que seja contínua, né, mas alternada é melhor. Então, ele só conduz corrente aqui, ó. Ele só conduz corrente. Se você colocar... Posso jogar videogame? Se você colocar... Um minuto. Deixa não, Daniel. Se você colocar positivo aqui no tiristor, ele conduz. Se você não colocar, ele não conduz, não. Então, com isso, você pode... Agora eu preciso de outra figura.
Fez o gráfico aqui. O gráfico, esse gráfico. Eles não colocaram o gráfico aqui. Vocês lembram do tiristor, pessoal? Estudaram o tiristor ou não? Então, é isso aqui. Então, o tiristor, a vantagem dele é que ele corta aqui, ó. A tecnologia dele não é de gatilho. Você quer reduzir a tensão, você controla, a tecnologia dele não é de PWM, não é de gerar pulso. Ele conduz ou não conduz. Então, você controla a tensão através do gatilho ali. Não tem essa questão de pulso. Você não tem como mexer na frequência e nem precisa mexer na frequência. A única coisa é você reduz a energia que você está mandando, né? A senoide aqui, ó, você corta pedaços só da senoide, então a energia que você está mandando, ela é menor. Portanto, a função do inversor, do soft start, né, é diferente do inversor de frequência. O soft start não altera a velocidade, o motor parte com a velocidade normal dele. A única coisa é que ele coloca uma potência menor, coloca uma energia menor na partida do motor. Então, o motor não tem como partir com aquele pico todo, porque a tensão dele é menor. Depois que o motor parte, o inversor sai fora. Próxima aula aí a gente vê sobre o inversor. Está achando o pessoal meio devagar aí. Vocês estão sem sono, fala. O Bruno que falava ficou mudo. Né? Bom, vou parar a gravação. Já são 22h37. Beleza, professor, obrigado. Nós vamos encerrar por aqui, que eu tenho que pegar meu ônibus. Essa aula foi show. Até a próxima semana, se Deus quiser. Alô? Então, tchau. Não, eu tinha que fechar aqui.